Bom dia, Thiago. Bom dia, Dom. Beleza? Bom dia, Caio. Tudo bem? Beleza, tudo bom? Bom dia, Caio. Bom dia a Juliane, bom todos. dia, Dom. Bom dia, Natália. Vamos lá. Vamos começar a gravar já? Porque assim, nesse patamar que a gente está, eu já consigo falar, putz, praticamente de igual para igual com vocês, no sentido de plenitude de todo o conteúdo, né? Eu posso falar de forma muito mais abrangente. No começo eu tinha que tomar muito cuidado de soltar a informação que era cedo, porque daí desmotivava vocês de estudar, né? Pô, lembra da primeira aula? Eu até perdi o controle, eu fiz muito mais, falei muito mais do que deveria na primeira aula, na segunda aula, na terceira, porque eu estava com pressa de fazer vocês chegarem aonde a gente chegou agora. E nesse nível de conversa que a gente vai ter, vocês vão perceber que, meu, agora o céu é o limite. É, Então, uma coisa que a gente aprendeu, por exemplo, dentro do contexto da semana passada, tá? Vamos desenhar somente a semana passada. O que a gente aprendeu na semana passada é o conceito do order flow. O order flow ele é muito importante para o Smart Money, porque ele te tira daquela situação de você ir para um FGV querendo comprar, por exemplo, né? Então, digamos que estamos olhando aqui, ó. Primeiro que a pessoa não sabia que era FGV, né? Então vamos pensar aqui, eu vou comprar nesse FGV aqui, ó. Isso aqui é um FGV, sim ou não? Vamos ver se vocês estudaram. Isso aqui é um FGV? Isso daqui é uma compra? Não é. Por quê? Isso é um breakaway, tá? Porque eu fechei lá em cima. Esse gap aqui não tem porquê. Ele estava com pressa para atingir algum patamar lá em cima. Estamos no gráfico de 5 minutos, mas mesmo assim, se a gente olhar aqui para trás, ó, esse FGV era para capturar essas ordens aqui, ó. Uma vez que essas ordens estão capturadas, não tem mais por que eu comprar aqui. Teria por que eu comprar aqui se fosse um FGV, se a gente não tivesse capturado essas ordens aqui. Daí sim teria. Porque aí lá ainda é um alvo, tá? Então são conceitos que a gente vai usar para que a gente não fique mais tentando caçar alguma coisa que não existe. Então, vamos lá. O preço criou aqui para a gente um primeiro movimento altista, tá? Antes a gente estava caindo aqui. Vamos pensar que a gente estava caindo, beleza? E aí o preço chegou aqui e criou um primeiro movimento altista. Esse primeiro movimento teve um pavio mais embaixo, tá? E o próximo candle fez isso aqui, beleza? Quando ele fez isso aqui, vamos dizer que não era a hora ainda, tá? Vamos deixar isso aqui mais bonito. Ele desceu mais uma vez aqui embaixo, não era a hora ainda, a gente queria que fosse, mas não era, tá? E aí, finalmente, a gente começa a desenhar alguma coisa aqui, ó. Então, isso daqui para a gente aprender a prestar muita atenção no order flow se formando, tá? Porque eu estou com dificuldade, ainda tenho pressão vendedora, mas depois de um candle forte desse, ao invés de continuar, eu só tenho um pavio. E aí a gente começa a fazer isso aqui, ó, tá? Assim, e aí a gente rompe lá em cima, tá? Fez, portanto, aqui um displacement, um deslocamento, um FGV, e quando a gente fez essa movimentação, a gente rompeu essa área aqui, ó. Lembra como é que é o nome dessa área? Essa área se chama FVA. FVA. Tudo que a gente tem embaixo dessa área, a gente chama essa situação que a gente tem aqui embaixo de preço justo e fornecido, tá? Esse preço aqui embaixo já foi fornecido. Não tem por que o preço descer de novo aqui, se ele quer continuar a subir, se ele quer começar a fornecer preço, tá? Então aí a gente criou aqui um FGV, ó, não consegue fechar lá em cima. O preço volta então, preferencialmente, né? Nem precisa ele voltar, mas pode ser que ele volte aqui, ó. Não consegue, tá? Porque daqui até aqui eu tenho o meu FVA. E o meu FVA aqui, pra gente, a gente chama de First. Como é que é? First line of defense. LOD, First Line of Defense.
O que a gente tem aqui embaixo é overlapping gap. Por quê? Overlapping defense. Por que aqui é um overlapping defense? Overlapping vem do inglês de sobrepor. Então ele tem que estar junto com o FGV. O FVA junto com o FGV. Aí quem que perguntou? Se foi o José. O José perguntou, Caio, peraí. O FVA, na verdade, se chama Fair Value Area. Então ele é uma área. Sim, a área é essa aqui, ó. Ele é uma área. Tudo que eu tenho aqui embaixo é o Fair Value Area, mas ó, a entrada dele é muito importante. Assim como a entrada do FGV, aqui ó, é muito importante. A entrada do FGV, pode ver várias vezes quando a gente formou FGV, só do preço chegar nele, ele não consegue penetrar e já é respeitado. Isso acontece quando o mercado está muito, digamos assim, convicto do que ele quer fazer. Então, a entrada do FVA é a First Line of Defense. A entrada do FVA, a entrada do FGV é a First Line of Defense. A entrada do FVA é o Overlapping Defense. Significa assim, eu já consegui penetrar uma linha de defesa, que é a entrada do FGV, só que agora, para penetrar na próxima linha, eu já tenho duas. Eu estou dentro do FGV e eu estou tentando penetrar o FVA. Não vou conseguir. Se eu tenho convicção de que eu vou continuar, eu não vou conseguir fazer isso. E aí se torna uma situação muito interessante, que é o preço empurrando com força. Na verdade, é o player que está colocando ordem, colocando ordem, colocando ordem, e ele aproveita essa região aqui, porque daqui para baixo o preço já está fornecido. Não, por isso também que é importante essa região. Não tem por que ele entrar ali embaixo, já é preço fornecido. Então, só para ele chegar perto ou tocar nessa região, ele vai sofrer uma repulsão ali, vai respeitar essa região. E aí a gente vai ver isso aqui, ó, o preço respeitando essa região e subindo. Beleza? Como é que eu. Ah, esse aqui, ó, que legal isso aqui. E aí o preço sobe assim com força, tá? E aí tá feito o negócio. Você já tem que conseguir ter entrado aqui. Se você não entrou, você sabe que esse order flow lag ele tem um objetivo. Ele está sendo criado aqui para um objetivo. E qual é o objetivo desse order flow lag? Aí entra numa situação muito legal, que é o seguinte: o mercado ele tem duas situações, lembra? Duas situações assim, ó. Uma situação, outra situação. Tá? Ele tem uma terceira aqui que a gente nem comenta, que a terceira é aquela bosta que não tem nada. É o mercado consolidado. Tá? Então eu estou andando. Se eu estou andando, eu tenho duas situações, tá? E a situação é o seguinte: ou eu estou fornecendo preço, e significa que eu não consigo penetrar em preço já fornecido. Ó, não vou penetrar aqui embaixo e eu vou continuar aqui a minha alta. Ou eu estou já numa configuração em que eu não consigo mais e ó, fica isso daqui? Estou buscando liquidez. Daqui para cá não tinha por que o preço entrar. Por que que ele entrou? Daqui para cá não tinha por que o preço entrar. Por que que ele entrou? Tá bom? E quando a gente faz essa venda aqui, o conjunto de candles que participavam desse processo de retração, ele se torna um grande order block. Porque aqui, quando eu estava subindo, eu vendi para comprar. Vendi para comprar. Quando o preço vem aqui embaixo, é muito bom quando ele consegue entrar nessa região, porque primeiro você vai capturar a liquidez. Qual que era a liquidez dessa região aqui? É a mínima. Qual que é a liquidez dessa região aqui? É a mínima. Então, quando o preço vem caindo e entra nessa região e faz assim um topo e fundo dentro da situação de preço fornecido já, de fair value area, ele vai buscar liquidez. E qual que é a liquidez? A mínima daquela região. Beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, o preço estava fornecendo. Aqui tem um exemplo já bacana já. Ó. O preço estava aqui fornecendo valores, ó. Aqui, daqui abaixo não tinha por que o preço descer. Então ele tentou e já rompeu o topo acima da tentativa. Opa, vamos voltar, porque eu estou ainda fornecendo preço.
olha só, não tem por que o preço vir aqui. Então, quando ele fechar acima, vamos lá para a máxima. Vamos lá para a máxima, eu ainda estou. Agora, de repente, o preço solta esse candle aqui, ó, e fecha em cima da primeira liquidez. Depois o preço vai lá, ó, e captura mais uma liquidez. O que está acontecendo aqui? Ele não está mais fornecendo o preço. Agora ele está caçando liquidez. E olha como é que é o processo de caça de liquidez. Olha como é rápido, decisivo, desce liso igual manteiga. Essa é a característica da busca por liquidez. Enquanto eu não estou conseguindo caçar liquidez, eu estou sofrendo, estou subindo. A gente fala assim no Smart Money: o preço sobe pela escada, mas desce pela janela. Ele pula a janela para descer. Porque para capturar essa liquidez é muito rápido. Então, beleza, olha só. Quando o preço. Aqui ele não forneceu para a gente muita informação para a gente poder fazer uma entrada bacana. Mas digamos que isso daqui não tinha como. Ó. Aqui é um order flow lag, mas como é que você entra aqui, né? Não tem como. Agora, aqui ele deu uma chancezinha, né? Perdeu o fundo, e aí a próxima liquidez que a gente tinha abaixo dessas regiões aqui, ó, era aqui. Então ele tinha que vir até aqui embaixo para caçar essa liquidez. Aqui, na verdade, tinha formado um forte order block, que era o order block mais, digamos assim, mais forte de quando a gente subiu, que jogou o preço para cima. Então, só dele entrar nessa região desse order block, ele já sofreu aqui uma repulsão, né? Aí ele foi lá em cima e voltou forte e finalmente capturou essa liquidez. Bom, então são duas situações. Ou o preço está fornecendo preço, ou ele está caçando liquidez. E aí a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Só que não é só isso que a gente viu. A gente viu também uma outra situação bem interessante. Quer dizer, não sei se a gente viu. Me respondam. Na aula anterior, eu cheguei a comentar disso sobre o range de cada tempo gráfico? Não, né? Quem assistiu a aula anterior? Porque daí eu vou falar agora. Eu acho que eu fiquei até de falar hoje, né? Ah, que seria o seguinte: o complemento da aula anterior é o seguinte: por que que o preço está formando um order flow? Qual que é o objetivo dele para a criação desse order flow lag? Então vamos lá. Primeiro, vamos caçar um aqui. A gente tem um order flow lag. hum, Aqui, ó. Aqui tem um order flow lag. Esse order flow lag aqui foi bem legal, porque ele não teve é, muita força. Ele era assim. Ele não era um order flow perfeito, porque ele só foi fazer. Ele caiu muito forte, ó. Ele fez o swing low, fez o FGV, mas a máxima aqui era essa aqui, ó. E aí não ficou muito claro, né? Não ficou muito claro que era essa maximinha aqui, ó. Eu preciso ter criado essa maximinha, porque o order flow lag ele precisa fazer isso daqui, né? Você precisa achar onde é que é o CH ou a CH dele. Tá? Então, quando ele fez, se você for desenhar isso aqui, ó, ele caiu assim, ó. Talvez até ele tenha caído direto. Ó. Quando abriu esse candle, talvez até ele tenha caído direto. Então, como é que eu consigo enxergar que aqui é a área justa? Aqui é a área fornecida? Como é que eu consigo observar que isso aqui é um pivô? Tá? Isso aqui está nos 5 minutos. Como é que eu consigo fazer isso? Você tem que imaginar o que está acontecendo com relação ao preço. Ó, eu estou caindo, 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 caindo. E eu caí até aqui. Abri o próximo candle, eu continuei caindo. Porque se ele fechou aqui em cima, significa que ele foi lá embaixo antes, né? Então, beleza, ó. Veio assim, ó, caiu até aqui embaixo, voltei até aqui, assim, ó, e tentei cair de novo. E aí eu rompi a máxima. Aí eu fechei aqui, mas o próximo candle tentou cair de novo e, ó, rompi a máxima. Então, esse é o meu topinho. Então, ó, vou desenhar para cá, ó. A gente fez isso aqui, ó. Ó, assim é que a gente fez, ó. Então, a minha máxima é essa aqui. Concordam? E aí o que que acontece? Daqui para baixo, nesse movimento, é o preço fornecido. Então, aqui é o meu FVA. Aqui é o meu FGV.
E o meu FGV aqui está muito legal, porque ele começa lá em cima. Aqui é o overlapping defense. E aqui embaixo é o last line of defense. Na estrutura do order flow, eu preciso comprar. E onde é que eu vou colocar o meu stop? Porque olha só, ele veio até aqui em cima e aí ele começou a descer. E aí você tem que se escorar na primeira linha de defesa, no overlapping defense e no last line of defense como última chance para a gente ver mesmo se o preço vai conseguir fazer isso aqui. Beleza, deu tudo certo. Sofreu um calor, porque ele usou quase toda a munição desse order flow. Vamos pensar que esse order flow ele tem a munição de defesa dele. Primeira linha de defesa, a sobreposição, a área de preço fornecida, todo o range da área de preço fornecida, até que tenha a última bala dele, que é o last line of defense. Se ele perder a última bala dele, o order flow foi mitigado, o order flow foi vencido. Não existe nada, vai precisar criar outro se eu quero subir. Mas aqui deu tudo certo. Agora, qual era, e essa é a pergunta que você sempre tem que fazer, qual era o objetivo desse order flow leg? Qual era esse objetivo? Quando a gente cria um order flow leg, você tem que pensar que o preço criou porque ele estava fazendo alguma movimentação forte, ou o preço criou porque ele estava consolidado e foi feita uma manipulação para eu poder subir, correto? Tanto quando faz uma manipulação, como quando ele consegue parar, frear o preço, o que que ele está fazendo aqui? É um player que está zerando posição, que está ou entrando, ou querendo entrar, ou querendo zerar a posição. Se eu faço, gente, manipulação para subir, quem é o player que movimenta isso daqui e quanto ele consegue movimentar, em média? Então, eu preciso de informações passadas de quando o preço começa a andar, o que que ele quer fazer. Grave bem essa aula de hoje, gente. Essa aula de hoje é muito forte para a gente entender o preço. Então, se eu faço uma manipulação, quem é esse player? E o que ele faz? Em outras palavras, qual o tamanho da grana desse cara quando ele quer precificar esse par, ou esse índice, ou esse metal, qualquer coisa que você for operar? O que ele faz? Porque ele está sempre ali, esse player bate ponto. Ele está sempre ali. Talvez ele só venha nas quartas, só venha nas quartas e sextas. Aí você precisa entender o que está acontecendo com o gráfico. E quando o preço faz uma reversão assim, ó, que é tipo um sharp turn, significa que esse player já estava trabalhando e agora ele vai encerrar as suas posições. Quando ele encerra essas posições, o que aconteceu lá no começo, quando ele começou a cair, é o que vai acontecer agora. O que aconteceu quando houve a distribuição número 2 é o que você vai ver agora durante essa fase de zerar posições. Então, de novo, se esse player está fazendo esse order flow lag e é freio para uma queda, é esse player que está zerando posição. Então, o que esse player faz? E esse player, gente, ele tem diferentes tamanhos, conforme o tempo gráfico que você está estudando. Então, lá no 15 minutos, para ele frear todo o range de dinheiro que ele tem, que vai consequentemente impactar no preço e que ele precisa que as pessoas e instituições estejam entrando para ele zerar as posições dele, porque senão gera gap. Ele precisa de 4 ranges do M15 para conseguir zerar toda a posição dele. Então, por exemplo, primeiro range do M15, segundo range do M15, terceiro range do M15, 4 range do M15, tudo igual. Tudo muito parecido. E durante essa fase de zeragem, ele vai fazer assim, ó, uou, 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 uou. E aí zerou tudo e acabou. O preço morreu. Não tem mais nada. E aqui, o preço vira uma nhaca, que é os outros participantes, as barata tonta que não conseguem fazer dinheiro aqui. Entenderam? Nós, leitores de Smart Money, precisamos aprender a fazer essa visão. E o Order Flow Lag
ele vai te colocar no início dessa trama toda. E aí você precisa entender por que está sendo criado um order flow lag ali. É uma manipulação ou é o preço freando o movimento? Esse freio, dependendo de como esse order flow lag está sendo criado, pode ser freio temporário, pode ser o freio de uma indução. Então, geralmente, quando esse order flow lag não tem o FGV no ponto certo e antes dele ele vai ter, por exemplo, um FVA e o FGV está embaixo do FVA, né? Deu para entender, né? Toda aquela linha do order flow lag, o FGV tá errado. Não está no ponto que a gente quer, porque o FGV tem que ser a primeira linha de defesa. Significa que é um order flow mais fraco, portanto, pode ser um order flow de indução. Ou quando esse order flow não tem FGV. Já viram order flow sem FGV? Já não é um order flow, porque ele precisa dos três componentes, né? Que é o FGV, o FVA bem claro e o First Line of Defense, Order Overlapping Defense e Last Line of Defense. Então ele precisa ter esses componentes. Se ele não tem, é um swing point, mas é um swing point fraquíssimo que pode liderar uma grande movimentação simplesmente porque esse player que estava entrando, ele não vai sair. Mas o mercado ele vai reverter porque ele simplesmente parou de entrar. Grave isso também. Pode ser que eu crie um falso order flow, que na verdade é apenas um swing point, porque o que está acontecendo com o preço? O preço ele está subindo assim, ó. Está subindo assim, e de repente ele faz um desenho de um swing point, ó, mas que não vai ter nada, sabe por quê? Porque o player, ele entrou e ele não vai sair. Ele não vai sair. Esse player, ó, esqueça. Ele só vai sair daqui 2, 3 meses. Por exemplo, pode acontecer de agora, no euro USD, estarem comprando bastante o euro, mas não é para sair. Esse player não vai sair. Esse player vai segurar. Ele só vai parar de comprar uma hora. Vamos olhar aqui, por exemplo, o que está acontecendo com o euro. Ó. O euro no diário. O euro no diário, ó, o player entrou. O player saiu? Não saiu. Como é que eu sei que não saiu? Para esse player sair, eu preciso fazer isso aqui, ó. Ele não saiu. Olha só esse player, quando ele sai, o que acontece com o preço, ó? É ele aqui, ó. Esse aqui é ele, ó. Esse daqui é esse player, ó. Pode ver que se a gente colocar aqui, ó, aqui parou de comprar, ó. Houve o mercado, talvez o mesmo player, só sacudindo um pouco, mas o grosso do dinheiro está aqui, ó. Então, se a gente for olhar aqui, ó o grosso do dinheiro, ó o grosso do dinheiro aqui, ó. Tá? Esse player, quando ele se movimenta, é desse jeito. Pronto. Só que aqui, claramente eu não vejo ele sair. Claramente eu não vejo ele sair. E o que eu vejo é o seguinte: tá comprando mais agora. A próxima leva de grana desse cara leva a gente lá pro topo. Só que para ele entrar, gente, eu tenho que pensar o seguinte: olha bem esse range e olha bem, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias para eu terminar de colocar as minhas ordens. Isso é muito sério, o que eu estou falando, muito sério. Porque às vezes a gente quer um alvo, só que esse alvo vai demorar e eu preciso aprender a contabilizar essa demora. E aprender a contabilizar até o dinheiro que eu coloco dentro da operação, porque o mercado vai ter os seus pullbacks no meio dessa história toda. Então, beleza. Eu preciso de tempo para eu colocar. Se eu cair o tempo gráfico aqui, ó, eu vou entender no 15 minutos como é que ele coloca essa grana. Olha só. Olha o range do 15 minutos e olha o preço entrando no 15 minutos. Olha o tanto de dinheiro que eu consigo colocar no range do 15 minutos, ó. É isso. Olha quando eu comecei, ó, eu fiz 2 vezes. Uma, duas, de cara já, sem olhar para trás. Só que daí eu tive que tirar a mão, porque senão o mercado ia se machucar. Tirei a mão, outro lote. Tirei a mão, o mercado não faz nada, não consegue nem cair. Coloquei de novo. Tirei a mão, o mercado fica um tempo sem fazer nada. Tirei a mão. Quando eu tirei a mão aqui,
O mercado entendia que essa região poderia ser uma região muito forte, aqui para trás. Tem gente que ainda opera suporte e resistência fixo, né? Não sei como, mas tem gente que opera. Aí tá lá. Aqui o mercado sentiu, mas ele aproveitou para comprar agora, só porque o mercado fez isso duas vezes. O que que foi isso aqui, gente? Foi oferecer preço. Daqui para baixo, ó. Daqui para baixo, o preço subiu aqui, ó. Tá fornecido esse pequeno range, ó. Very area. Então o preço veio até aqui, mas não consegue. Por quê? Porque eu estou em fase agora de distribuição. Então, só porque eu caí isso aqui, ó, vou subir agora duas vezes. Olha lá, pimba. Agora ele parou de colocar por um tempo. E é assim, ó, 15 minutos. Então vamos voltar para o Order Flow Lag. O Order Flow Lag, ele vai me colocar para eu entender uma situação, que vai ser o seguinte. Aqui no diário, por exemplo, ó, se a gente for olhar o diário, perceba que esse, isso aqui é um FGV. Isso daqui não. Isso daqui é o quê? Isso daqui para a gente é um F, né, é um breakaway gap. Por quê? Porque eu fechei lá em cima e eu queria mitigar essa porção aqui, ó, essa liquidez. Breakaway gap é porque eu estou com pressa para chegar lá em cima, tá? Mas esse de cima foi de fato um FGV, ó. Esse daqui foi de fato um FGV. Por quê? Porque eu não consegui fechar em cima. Esse aqui é o legítimo. Nesse daqui, você pode esperar pelo preço visitar essa região. E o diário veio visitar essa região. Quando o diário veio visitar essa região, daqui nessa porção de preço, eu fico aguardando por um CHO a CH para eu mitigar a máxima de novo. E nesse caso aqui, eu vou continuar, porque se eu mitigar essa máxima, eu já fiz isso aqui. Então agora, meus amigos, é para vir aqui, ó. O preço quer desenhar isso. Então, se eu olho um order flow sendo criado aqui, gente, qual é meu objetivo com esse order flow do diário? É pelo menos chegar aqui em cima. Primeiro ponto. Porque é internal range of liquidity para external range of liquidity. Consequentemente, não tenho mais nada para fazer aqui, só vou ter situação lá em cima para resolver. Aí eu vou cair o tempo gráfico para 15 minutos, porque esse order flow lag que está sendo criado aqui, ó, ele tem esse aqui, ó. Esse daqui, mas depois eu criei mais esse daqui, ó, que foi o mais sério. Aqui eu simplesmente é, coloquei um primeiro lote. Aqui pode ser um lote do 15, não sei se é, vamos ver. Ó, os lotes do 15 são esse aqui, ó. Olha lá. Esse aqui foi um primeiro lote do 15, uma primeira posição que fez CHOCH, ó. Fez CHOCH, tá? Percebam, eu fiz um FGV in e aí eu vou buscar por um FGV out. E o FGV out, hum, não sei onde é que tá aqui. Porque esse aqui não é. Esse aqui, ó. Esse aqui é o FGV out. Beleza. Inclusive eu tenho que sair, claro, né? Tem que sair da área do FGV do diário, né? E foi esse daqui mesmo. Agora veja, o preço visitou essa região aqui, mergulhou de novo, tentou sair, fez um segundo order flow aqui, e eu previ essa compra, por causa da saída desse FGV do diário, eu previ essa compra. Porém, eu vi que ele não continuou, ele tirou a mão. Ele estava esperando alguma coisa aqui, então teria que esperar um novo order flow lag ser criado, ou se você conseguiu comprar aqui embaixo, você segura a posição. Porque o objetivo é o do diário. Enxergando aquele FGV do diário, a gente tinha um objetivo muito grande para se cumprir. Agora vamos olhar aqui, ó, rapidamente. Isso aqui é sério, ó. Um swing point, FGV, e o FGV está depois do nosso FVA. Tá? Então, FGV, vamos desenhar todos os componentes para eu explicar uma situação para vocês. E aí, o Clodoaldo já pergunta, Clodoaldo, aguenta só mais um pouquinho. E aqui, ó, eu tenho um FGV, eu tenho aqui um FVA, tá aqui, ó, na região certa, ela tem que estar ali mesmo, embaixo do FGV. Então, é um FVA muito bom, tá? Porque o FGV começa antes. Eu tenho um CHOCH aqui já interno e aqui um externo. Então, beleza, tudo bonitinho. First line of defense e beleza. Agora vamos pensar, eu não consegui entrar aqui. Depois ele já soltou esse candle aqui forte para cima. Muito bem, esse
order flow lag, ele está saindo do meu FGV do diário. Do diário. O objetivo dele é chegar aqui, ó. Então, se der tempo de eu participar e eu fizer uma parcial aqui de uma vez, é porque eu sei que ele vai ter que ter pullback. E de repente, se ele me der o pullback, eu entro. Mas se eu conseguir comprar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho que soltar 70% da posição e esperar pelo pullback que ele fizer. Agora veja, ele foi embora. Aqui é preço fornecido. Ó, isso aqui é preço fornecido, porque daqui ele desceu até aqui, ó. Não tem por que o preço mergulhar aqui embaixo se ele quer continuar. Então, na eventualidade do preço vir aqui embaixo, e conseguir fechar fora, eu posso comprar de novo, encher a mão de novo e mirar o quê? Liquidez lá em cima, tá? E sempre segurando aquela posiçãozinha que eu consegui soltar 30% da minha posiçãozinha, segurar aqui embaixo e tentar levar esse trade para cima. Depois ele desceu aqui, ó. Se não me tirou, eu ainda consegui segurar, desceu aqui, ó, de repente aqui talvez tenha me tirado se eu deixei no break no break-even, né? E aí esperar, ó, esperar. E essa espera aqui me fez desistir do trade. Essa espera aqui. E depois ele foi. Vamos estudar se houve aqui. Esse foi o nosso nova situação. Aqui ele foi sem parar, breakaway, 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 até chegar aqui em cima. E aqui fez um order flow lag de novo. Pergunta, Clodoaldo. Oi, Caio, bom dia, tudo bem? Bom dia, galera. Bom No dia. Bitcoin, Caio, tá fazendo esse ordem flow aí. Você consegue confirmar para mim lá se ele não deixou um pivô de alta ali para ele poder subir, mas ele deixou o último topo ali, pode ser considerado como um FVA? Aqui teve um, ó. Esse aqui foi o order flow. É legal isso daqui, gostei. Porque veja bem, isso aqui foi para frear movimento vendedor. Esse é um exemplo de order flow que foi para frear movimento vendedor. Se eu quero frear movimento vendedor e eu dou oportunidade para eu participar, é muito bom, porque veja bem, aqui eu tenho uma ótima expectativa para ele. Primeiro vamos estudar esse order flow, tá? O order flow é assim, ó. Swing point, last line of defense. FGV, FVA. Beleza? O preço veio agora dar uma oportunidade para a gente, que é uma entrada via respeito do FGV. Então, o preço veio respeitar a FGV. Aqui é a nossa melhor entrada. Beleza? E beleza, fez entrada. O que que eu quero? Qual que é o objetivo desse order flow? É frear movimento autista, movimento de vendedor. Esse player vendedor, qual que é o potencial dele de zerar a posição, de entrar com posição? Tá aqui, ó. Então, esse order flow lag me dá essa característica aqui, ó. A hora que esse player, bom, aqui ele já começou a zerar, deu uma primeira distribuição, ou ele parou de vender, mas esse order flow lag ele está freando um movimento. Significa que esse movimento que fez cair aqui, ele é o último movimento da queda, portanto é um movimento como se fosse de manipulação. E ele está usando um monte de gente, um monte de player que está vendendo, para ele poder sair da posição vendedora dele. Se ele estiver vendendo, se ele já tiver com Bitcoin, vamos pensar assim, na verdade ele já tem Bitcoin, e ele está zerando posição de Bitcoin, e ele está aproveitando essa galera que está entrando para ele zerar a posição de Bitcoin. Só que o que que vai acontecer? Essa galera está voltando a comprar. E agora ele não tem outra escolha, porque o mercado não cai mais e ele não quer vender. Concorda? Então o que que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma nova distribuição e o poder dessa distribuição, gente, é essa aqui que ele já começou. O Bitcoin, ele vai chegar aqui em cima. Só que eu não tenho aqui, o que que é isso daqui? Ó, 15 minutos. Ó, uma análise do 15, hein? Uma análise paia, paíssima. Porque daí o que que eu já vejo aqui? Que na verdade, pelo 15 isso daqui é para zerar uma das posições, mas ele tem mais posições. Consequentemente, gente, se a gente for olhar o que está acontecendo, talvez lá no 4 horas, analisar melhor, mas eu diria para você que nos próximos swing point a gente chega lá, ó. Beleza? Porque eu quero liquidez.
A análise de que eu quero liquidez, ela também vem do seguinte: o preço já forneceu daqui para baixo. Então, se eu quero fornecer preço agora, eu não preciso subir até aqui. Não preciso subir até aqui. Aí o preço vem e fecha aqui em cima. Poxa, tudo isso daqui já está fornecido, por que que eu estou vindo? Porque eu quero liquidez. E a liquidez está lá em cima. Concorda? Vamos olhar rapidamente aqui, só para antes de eu encerrar essa análise. Vamos olhar o 4 horas, só para ver o que está acontecendo no 4 horas. 4 horas está consolidado. E ele soltou esse movimento aqui, não continuou, já fechou, talvez seja realmente isso. Ele vai vir até aqui, aí ele rompeu aqui, ó. Hum, talvez esse. Pena que ele não criou aqui, né, o nosso order flow leg. Ó. Isso daqui parece movimentação de indução mesmo. Está consolidado. Não tem nada muito claro, mas aí significa que ele está no suporte, vai subir até a resistência de novo. Então, pelo 15, eu ainda fico acreditando nesse order flow aqui. E aí uso isso daqui para explicar que esse player ele vai ter que zerar na marra agora, então vai ter que subir até aqui. Esse é o primeiro alvo. Agora veja, para eu chegar lá em cima, eu tô ok com esses 15 minutos. Dá para chegar lá em cima de uma vez só. Mas lá em cima não. Eu vou precisar de mais. E aí eu vou olhar o que esse player fazia quando ele estava comprando ao invés de vender. E aí o nosso objetivo se torna muito menor. Ele só consegue isso aqui, ó. Aqui, 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 tá? Ele não compra desse jeito. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, o que que eu posso esperar? Isso foi um primeiro lote, pullback, segundo lote, terceiro lote. Eu posso dizer o seguinte, ó. Para eu fazer isso aqui, quantos swinguinhos eu preciso? Ó, aqui eu tenho essa informação. Eu preciso de um swinguinho assim, 3 vezes. Uma, duas. Aí eu vim até aqui embaixo fornecer preço. Três. Digamos que três. Então tá bom. Uma já foi agora. Aí eu vou fazer um pullback. Aonde é que eu gosto muito de fazer pullback quando eu começo a comprar? No ponto de equilíbrio. Então agora tá premium. Vai fazer pullback até o ponto de equilíbrio. Eu posso pensar que vai fazer isso aqui, ó. Pullback até o ponto de equilíbrio. Eu posso pensar que vai fazer isso aqui. Em algum momento ele pode multiplicar isso por 2 se ele devolver tudo, tá? Então quando ele faz isso aqui, ó. Ele vai levantar voo aqui, vem no 50%, vem para o próximo, e ao invés de vir no 50%, ele devolve tudo. Geralmente, quando isso acontece, a gente vai ver a seguinte reação. Daqui, ele vai decolar de uma vez. Uma, duas. E aí ele chega no alvo. E aí acabou. Geralmente é isso. O que vem um pouquinho a mais daqui é um excessozinho que às vezes pode acontecer. Por exemplo, aqui, ó, esse excessozinho aqui ó, de pavio pode acontecer. Beleza? Quem que perguntou? O Dom? Então, essa é a análise que o order flow me dá de conhecimento. Vamos ver outra coisa. O Ô, ouro, por Caio, exemplo. rapidinho, só mais uma dúvida aí em relação a esse movimento mesmo aí. No fato, ele não mitigou de acordo mesmo o FGV. Ele pode aí voltar e fazer aí um ABC para baixo aí para mitigar esse FGV e essa Qual é FVA o e daí FGV? sim voltar a subir ou não? Qual é o FGV? Do 15 minutos, esse que ele deixou aí embaixo, esse ordem flow aí, né? Esse aqui? Ele deixou. Você tem que pensar nesse caso assim, ó. O que, o que eu tenho aqui são a oportunidade. Então, aqui eu já peguei uma oportunidade de zerar a posição, porque eu fingi que eu ia vender mais e eu aproveitei para comprar, tá? Daqui para baixo, o preço já está fornecido, não tem por que ele voltar mais. Não tem por quê. Ele tem que só romper. Se ele descer até aqui, ele pode, por causa do equilíbrio, por causa das posições que eu usei para comprar. Mas daqui para baixo não tem por que mais. Então eu acho que daqui ele volta a subir e rompe o topo. Se ele cair, gente, aí eu acho que é para captura de liquidez. Aí ele realmente vem aqui embaixo. E aí é o seguinte: ele vai ter aqui embaixo como entrada do FGV o FVA aqui, ó, de overlapping defense para tentar fazer subir de novo e depois somente aqui embaixo. Então, então para a gente, como ele já aproveitou esse caso aqui, ó, daqui é o máximo que ele desce.
Ele não pode descer mais. Porque daqui eu vou acreditar na captura de liquidez e ver se ele vai responder essa região. Então, se eu entrei, eu não deixo perder esse fundo. Não deixo. Ele não vai perder. Não vai perder. Ele vai querer chegar lá em cima primeiro. Tá? Então, no máximo, ele vem até aqui, vem aqui. Aqui ele pode tentar duas vezes, mas depois o order flow é fluxo de compra e é para aproveitar. Raramente ele vem fazer esse movimento abaixo. E quando ele vem fazer esse movimento abaixo, não existe esse order flow ainda. Ou ainda não foi mitigado, ainda não foi testado o suficiente. Eu tenho que a seguinte visão. Se eu criei order flow, eu tenho que fluir. Se eu não estou fluindo, não está na hora ainda e ele vai acontecer muito depois. Como aconteceu com o euro, por exemplo. Eu fiz um order flow, mas eu demorei dias, porque ele vai aproveitar uma liquidez que vai chegar com algum evento importante que ele já esteja ansioso para acontecer. Então, no caso da notícia do euro, era a pronunciamento do Trump com relação à taxação toda lá. Pode acontecer, hoje tem payroll, né? Então pode ser que o preço fique enrolando até isso. Mas olhando essa análise, eu sempre confio no order flow. Eu sempre confio no que está acontecendo com o preço entrando assim. Então, para mim, é para cima. Para mim, é para cima. Tá bom? Respondido? Beleza, Caio, valeu, obrigado. Beleza, vamos lá então. Então, assim, todo order flow lag, eu tenho que analisar por que ele está acontecendo. Se ele é um order flow de manipulação, se ele é um order flow de freio. E aí eu tenho que ver o que o preço está fazendo lá atrás, ó, o que que acontece quando ele entra. Então vamos analisar esse aqui, ó. Aqui eu estava consolidado, ó. 15 minutos também, eu estava consolidado. Joguei o preço para baixo, mas foi manipulação. Ele não quis continuar descendo, foi captura de liquidez. E aí eu fiz o order flow lag, swing point, FGV, FGV. Esse FGV, aqui tem uma situação bem legal que é o seguinte. Isso daqui não é um FGV, é um breakaway, mas ele está dentro do order flow. E o preço não consegue romper aqui embaixo e vem testar o FVA. E aqui ele testa na sua magnitude, que é o Fair Value Area. Não ficou somente na entrada do FVA. Então é um order flow que realmente veio para testar, ele ainda ficou preso dentro dessa consolidação, mas ele é um order flow. Ele criou o gap, digamos assim. Não precisa ser exatamente FGV. Nesse caso, o FVA, aqui é meio chato que eu vou falar, mas o FVA está valendo como FGV porque ele não capturou as máximas. O objetivo dele era. Quer ver como ele não capturou a máxima? Olha só. O breakaway é para quê? Para capturar a máxima, não é? Ele não capturou a máxima. Então ele era um FGV. No caso, ele se tornou um FGV. Meio chato, né? Mas tudo bem. Meio chato porque eu falei para você que não é para confiar em breakaway. Porque breakaway quer chegar na extremidade. De fato, ele chegou na extremidade, né? Mas ele quer mitigar a extremidade. Ele não mitigou e veio buscar. Mas perceba que esse FGV, que era um breakaway, não significou nada. O preço simplesmente ignorou ele, porque realmente ele é invisível, não existe. Ele é. Como é que chamava? Eu falei que ele é enganador e tal. Mas para o contexto do order flow lag, ele existe. Deu para entender? Então tá bom. Agora o que eu quero explicar é o seguinte. Tá. Validamos o order flow, porque é um order flow, ele tem todos os ingredientes para ser order flow. Agora, por que eu analiso order flow mesmo? Porque eu sei que o movimento pode estar acontecendo. Ele vem um order flow como manipulação. Se ele é um order flow como manipulação, o que esse player consegue fazer quando ele vai precificar o mercado? Quando ele vai fornecer preço para o mercado, o que esse player consegue fazer? É essa análise que eu quero que vocês aprendam. Nessa análise, esse player, no 15 minutos, quando ele entra, ele faz isso aqui, ó. Eu estou analisando dentro do 15 minutos, é muito bom, porque os alvos são fáceis de pegar e eu não vou ficar sofrendo. Mas eu já vou falar um exemplo que vai ficar muito ruim de participar do mercado. Mas olha só, o 15 minutos, se eu vou precificar, é isso aqui ó, que eu faço. Aí eu vou olhar, poxa, ó,
eu vou calibrando assim, ó, para que eu não tenha problemas, ó. Aqui, aqui. Ah, eu acho que eu achei, ó. Quando ele quer zerar, ó. Aqui, quando ele quer zerar. Quando ele quer entrar, aqui ele foi uma, duas vezes para cima, na terceira, olha só, manipulou e agora ele vai entrar. Bom, se ele vai entrar, eu vou estudar o order flow, porque olha só, eu tenho duas maneiras de estudar esse order flow. Primeiro, ele está subindo para ir em algum lugar específico, né? Aí você vai olhar na casa aqui, não sei se era máxima histórica já, mas enfim. Se fosse máxima histórica já, a única informação que eu tinha era essa aqui. Mas eu tenho duas situações. Ou eu tenho um swing point high para buscar, e esse order flow está sendo criado estrategicamente para eu ir buscar aquele swing flow, aquele swing point. Aquele swing point high, geralmente ele está lá porque ele está fazendo aqui uma estrutura de internal range of liquidity para external range of liquidity. Portanto, eu tinha um swing flow lá. Aqui eu criei um order flow lag, tá? Criei um order flow lag aqui e eu sei que é para eu capturar aquela máxima. Tá muito claro para mim. Então, beleza. No caso aqui, não. Mas aí eu vou fazer a seguinte análise. Eu quero capturar lá. Quantos movimentos do 15 eu quero pegar para chegar até lá? Isso é muito importante. Se essa máxima aqui, ela está no meio de uma estrutura do 15, melhor ainda, porque daí eu vou usar essa informação para eu segurar um pouquinho mais. Então, beleza. Aqui para a gente, eu já sei que o preço faz esse movimento. Aí ele fez um primeiro, comprou, o preço foi para cima, veio dar chance aqui, e digamos que nesse rompimento aqui eu estou comprando muito feliz, porque eu estou comprando com base no order flow lag. Portanto, eu tenho a primeira linha de defesa, overlapping defense, e o last line of defense como proteção, e eu vou segurar o preço e eu quero o seguinte. A partir desse, eu posso pegar assim, ó, o último pullback que eu fiz antes de subir, e eu tenho que o preço tem pelo menos até aqui para subir. E ele está acima dessa região. Então, essa região pode ser uma parcial e eu seguro para a gente continuar. E aí eu vejo como é que vai ser a reação do preço. Ó. Eu vejo, opa, se eu estudar o que aconteceu a partir daqui, ó, vim até 50%, tá vendo? Sofri um pullback, então eu posso agora alinhar assim, ó. Posso até querer um pouquinho mais. E aí a gente vê o que o preço faz acima dessa região e ó, depois o preço. Aí, quando o preço vem até aqui em cima, eu posso fazer a seguinte análise. Eu não quero que ele penetre aqui, ó. Se ele fechar aqui dentro, ele não está mais fornecendo área, ele está caçando liquidez. E daí vem todo o brilhantismo dessa análise. Porque se eu consigo pegar um order flow lag que está respeitando a área de valor, está respeitando, ó, daqui para baixo não tem porque o preço continuar. E ele, de alguma forma, ele respeita, ó, fecha aqui em cima e vai continuar. Putz, está respeitando. Se eu consigo entender isso, eu sei que o preço não vai querer mergulhar. E aí eu posso colocar, por exemplo, eu consegui entrar aqui, agora meu stop está aqui, e eu vou pesquisar aqui, poxa, depois dessa, se eu não fui zerado, eu sei que daqui para baixo ele não quer mergulhar. E aí eu posso tentar eventualmente segurar, né? Alguma coisa assim. Por isso que essa análise ela é tão boa. Aqui agora, obviamente, eu estou caçando liquidez. E aonde que está a minha próxima liquidez para caçar? Bom, eu já perdi essa aqui. É aqui, ó. Minha próxima liquidez está aqui, ó. Beleza? Então, posso usar essas informações todas a meu favor. Beleza? Ah, agora eu ia comentar o seguinte: poxa, eu estou analisando o gráfico de 4 horas. Eu estou, por exemplo, sei lá, vamos escolher aleatoriamente algum aqui. E digamos que aqui tinha um que me fizeram uma pergunta bem legal. De bem aqui, ó. Aqui foi uma pergunta bacana, porque veja bem, existia esse swing point e, Caio, aqui é um order flow lag, porque o swing point está aqui, o gap está aqui, ó, um pouquinho depois. Só que aqui eu tinha a seguinte consistência, aqui é o FVA, ó. Aqui eu tinha a seguinte inconsistência. Esse é o order flow lag. Esse é o order flow lag. E esse aqui ainda estava valendo. Então cuidado com isso daqui. Aqui tem uma cara de swing muito bonita, né? Mas cuidado com isso aqui. Por quê? Porque aqui tem o swing point, aqui eu tenho o FGV, eu tenho o meu FVA aqui, né?
Poderia até dizer que ele estava aqui, eu tenho outro, aqui eu tenho um breakaway, né? Mas esse aqui também é um breakaway. Mas enfim, é esse aqui que está valendo. Esse aqui foi o último. Vamos contabilizar assim, para ficar bem claro. Daqui para baixo é preço justo já, preço fornecido. Esse aqui é o meu é, meu FGV e tudo isso, toda essa composição é o meu order flow. O meu FGV não está na melhor posição. Então, eu posso dizer ou pelo menos supor que esse order flow é um order flow de uma possível indução, ao invés de realmente o preço querer fluir. Se ele é uma possível indução, eu vou supor que esse order flow lag somente chega até aqui, porque possivelmente o preço vai capturar esse movimento aqui, ó, como uma última tentativa de fazer subir para depois cair mais. Se eu olhar o contexto e perceber que nesse contexto a gente está caindo, ó. Então poderia imaginar isso, tá? O que aconteceu depois não interessa, mas ó, eu acredito então nesse order flow para chegar aqui em cima. E aí eu vou estudar o seguinte: bom, quando esse cara compra o 15 minutos, o player daqui compra, o que que ele faz? Ou quando ele vende, o que ele faz quando ele compra e quando ele vende? Ah, eu posso supor que ele faz isso aqui, ó. Beleza? Então, eu vou estudar isso. Vou tentar ficar com essa informação, ó, às vezes eu vou até diminuir um pouquinho mais e eu vou pensar, vou tentar ver se isso cabe, ó. Cabe, então tá bom. Então, o que que eu quero? Eu quero o retorno dessa movimentação. Eu posso até ter diferentes estruturas para me ajudar. Por exemplo, eu vou ficar com essa estrutura aqui também, ó. É uma estrutura que parece que é muito boa. Então, beleza. O preço tentou entrar aqui no FVA, primeira linha de defesa, tentou fluir, fez uma primeira compra, tentou fluir, não conseguiu, e aí ele criou essa estrutura, que me perguntaram se era um order flow, mas eu falei assim, esse order flow aqui ainda está valendo. Por que que eu falei que ele ainda está valendo? Porque ele ainda tem a primeira linha de defesa, ainda tem a segunda linha de defesa, que nem foi mitigada ainda. Então, eu não vou ficar com esse aqui. Era isso? Não, era esse aqui, né? É. Eu não vou ficar com esse order flow aqui. Eu vou ficar com esse aqui porque não está valendo. Aqui são as tentativas de fazer o preço descer. Tá? Então, ó, fez uma primeira estrutura de alta, que pode ser essa aqui, ó, pullback, e aí finalmente, primeira compra, primeira estrutura de compra, e aí foi embora. Né? E qual que era o objetivo dele? Mitigar. Ah, para mim era só isso aqui, né? Esse order flow, eu só conseguiria chegar até aqui. Ah, consegui segurar o preço, então vamos para a próxima, que é aqui, ó. Aqui é muito claro, swing point, swing high, ó. E depois acabou. Agora ele fez uma captura de. Agora ele não tem por que ele perder esse fundo, ele perdeu, né? Então ele vem começar a perder tudo, porque agora é captura de liquidez. Beleza? Que mais? Teve uma outra pergunta, e eu vou usar essa outra pergunta lá no Discord para explicar sobre situações que não. Quando vem um FGV atrasado, marcação de produção, aí não faz parte daquele tempo gráfico. Ó, teve uma pergunta do Claudio Honor lá no Discord, dizendo assim: Bom dia. Aqui um exemplo de order flow lag. Minha dúvida é pertinente, pois o FGV não corrigiu imediatamente após o swing. Eu vou mostrar a dúvida para vocês, para a gente poder ter essa informação. Cadê o Discord? Então tá aqui a dúvida. Ó. Isso aqui é um exemplo de order flow, porque o FGV não ocorreu imediatamente. Ó. O FGV ocorreu depois. Na verdade, para mim, ele tá certo aqui. Tá? Porque a gente tem o FVA. O que é isso aqui? Ele não falou? Claudio Nor tá aí? Não tá, né? É um exemplo da minha dúvida. É porque eu queria achar isso aqui no gráfico, mas enfim. Eu acho que Ah, é o mini índice, Caio. tem que ser, né? Porque o Claudio Nor só opera mini índice. Teimoso igual uma porta. Mas ele gosta, né? Tudo bem. Ele vai bem no mini índice. Vamos lá. Agora, qual o tempo gráfico? Eu não sei, né? Normalmente ele usa os 5 minutos. Não tem cara de 5 minutos.
Bom, aqui tá no 15. Vamos pro 5 só para ver. Acho que foi nesse movimento de alta, ó, isso, nessa porrada para cima aí, ó. É, mas não é no 5. Sei lá no que é. Mas enfim. Bom, quando a gente não tem um order flow lag, como aqui está acontecendo na tela lá, quando a gente não tem um order flow lag que está logo em seguida, mas ele faz o FGV, simplesmente aquele order flow lag não faz parte daquele tempo gráfico que ele está no maior, tá bom? Mas a gente já pode analisar mesmo assim. Deixa eu ver se é no 30. Queria achar ele. Mas vamos pensar nesse daqui, ó. Ó, aqui tem um swing point, mas o FGV está aqui, ó. Só que tá tudo certo com ele, se eu for olhar o 30, porque aqui tem o FGV, aqui tem o FVA, ó, tudo bonitinho. E aí eu tenho, ó, primeira linha de defesa, que era aqui, ó, o preço não respeitou, fechou abaixo. Segunda linha de defesa, overlapping defense. Daqui para baixo, o preço está fornecido, ó. Não tem por que ele mergulhar aqui. Para mim, já está com problema, porque ele está capturando liquidez. Não conseguiu fechar acima e está capturando liquidez, né? Essa é a minha visão, ó. Já perdeu esse fundo, perdeu esse fundo, perdeu esse fundo. A última chance do preço subir é a last line of defense, é a última chance. Daí aqui ele vai invalidar. E esse order flow lag que foi era apenas uma indução. E olha como essa indução, ela deveria ser capaz de pelo menos chegar aqui, ó. Por enquanto não conseguiu, precisamos esperar um novo order flow. Se eu olhar o 30, vamos olhar o diário, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui nele. Ó, não tem nada. Ele já capturou essa liquidez, ó. Não tem nada. E capturou com breakaway. Ah, não, mas esse breakaway queria chegar mais adiante ainda. Ah, ele queria capturar aqui, ó. Tá, então, beleza. Já capturou, já fez o que ele quer. E agora tem FGV para trás? Não, só tem breakaway, só tem captura de liquidez. E agora tô com. Pô, tá uma bosta. Porque índice, né? Índice, aqui para baixo, ó, preço fornecido. Não tem por que ele tá aqui. E ele tá tentando sair até que tá tentando sair. Então vamos esperar. O diário precisa de mais uns dias aqui até de ter certeza que ele não mergulhou aqui para ele capturar a próxima liquidez que está lá em cima. Difícil. Para mim, ele já está fechando aqui embaixo. Beleza? Então tá bom. O Caio, desculpa, dá uma olhadinha aí, que ele me mandou esse estudo aí, dá uma olhadinha no GPB, USD, pode ter sido que fosse nesse, que ele estuda muito o GPB e o índice, GPB? O que é isso? é o Libra G- Esterlina. o GBP. GBP USD é assim, ó. O que ele quer? O diário? Não, aí esse estudo que ele mandou aí foi nos 5 minutos mesmo, ó. Que ele mandou para mim também, ele até falou, ó, perguntei pro Caio e tal. E ele falou que vai responder na aula, que é o que você está fazendo agora. Ele não Sim, tá mas aí, não? Ah, ele tá mandando mensagem no Discord ali. Acho que ele tá aí já. ainda não acabou, fala pra ele. Corre pra cá. Corre que queremos as tuas dúvidas. Dúvidas. Cláudio no. Olha lá, chegou. É, Bom, o que eu posso dizer já do GBP-USD é que ele já está em fase de distribuição. Aqui foi feita uma manipuladinha e swing low, FGV, não tem nada aqui. Bom, aqui eu poderia dizer assim, ó, esse aqui é um FVA. Daqui para baixo o preço está fornecido. Tentou mergulhar, não conseguiu, já na primeira linha de defesa. Segunda linha de defesa só tem o breakaway. E esse breakaway queria chegar mais adiante. Queria chegar aonde? Sei lá eu. Mas enfim. O gap, nesse caso, está valendo também, porque eu tenho o gap já aqui, ó.
Tem o primeiro gap aqui, eu tenho esse order flow num nível abaixo, tá? Tenho dois níveis de order flow. Esse aqui é um nível abaixo de order flow e eu tenho os dois overlapping com first line of defense já na cara do gol. Mas depois a gente chegou aqui, ó, nesse forte aqui em cima. Um forte que deve estar nos 30 minutos, é um order flow maior. Ó. É como se a gente tivesse tentado sair e veio fazer teste. E aí a análise que a gente faz é o seguinte: o que ele quer fazer aqui? Ou o que ele consegue fazer? O que esse order flow lidera? Ele lidera isso aqui, ó. Só que isso daqui, ele é um pedaço do que, de fato, ele faz. Qual é o pedaço maior? O pedaço maior pode ser considerado como este aqui, ou muito mais do que isso. Ó, esse aqui é uma fatia que deve fazer parte do H1, do 30, alguma fatia maior. Mas eu poderia dizer que esse aqui é uma fatia decente para a gente buscar. Ó lá. E ele possui fatias menores, que seria. Esse daqui é a fatia da pullback, ó. Ele tem uma fatia muito maior do que isso. Ah, aqui, ó. Final de comportamento. Poderia dizer que seria algo assim. Olha lá. Eu vou melhorar um pouquinho e ficar assim, ó. Tá? Aqui são as fatias menores. Vamos ver quantas fatias menores ele precisa para chegar lá. Tá aqui, eu achei. Então, eu fiz a análise de qual é o potencial desse player quando ele quer fazer o preço andar. E ele quer fazer o preço andar desde muito cedo, desde aqui de baixo. Esse foi o primeiro movimento dele. Vamos ver se a gente tem todos os ingredientes do order flow aqui embaixo. Ah, aqui eu tenho o FVA e aqui eu tenho o FGV. FVA veio depois, então não é muito forte. A ideia desse order flow era só para chegar até aqui porque o FVA estava invertido. Legal? Depois eu tive mais um swing point com FGV legal com FVA aqui, ó. Esse FGV estava melhor. Esse order flow foi o order flow que liderou o movimento. Então eu vou acreditar nesse primeiro order flow aqui embaixo, não nesse daqui, ó. Então beleza. Esse order flow aqui embaixo, ele queria andar isso aqui para cima. Ó, isso aqui para cima. Só que ele não vai de uma vez. Ele precisa das etapas. E eu vou estudar como essas etapas vão acontecer. Pronto. E agora veja, essas etapas aqui, ó, são maiores. Olha a análise que eu vou fazer, ó. Essas etapas são maiores do que o 15 é capaz de fazer. Então é uma etapa do 30, quem sabe? Porque do 15 ele está fazendo agora isso aqui, ó. Olha lá. Do 15 é isso aqui que ele está fazendo. E agora eu preciso entender a estrutura dessa distribuição, porque é uma distribuição muito boa para participar. E na estrutura dessa distribuição, eu vou aguardar para o preço oferecer preço, o mercado oferecer preço para a gente. O que é o mercado oferecer preço para a gente? Ele vira em região que ele não pode mergulhar. Também não posso esquecer que toda essa estrutura ela vai ter seu ponto de equilíbrio. Ele ainda não encontrou o swing high, mas quando ele encontrar esse swing high, aí eu tenho que cuidar que se ele criar um order flow lag, ele vai vir buscar liquidez até o ponto de equilíbrio. Esse é outro ponto importante. E por último, a informação que a gente tem é que se ele fizer um sharp turn, FGV in, FGV out, a primeira estrutura que vai descer sem parar é essa. Seguido por essa aqui depois de uns 50%. Então ele desce, vem e vai fazer isso aqui, ó. E quando ele chegar numa região que ele não pode mergulhar, eu diria que essa daqui é melhor, ó. Essa aqui foi a melhor região que ele não pode mergulhar. E ó, para a gente aqui está no ponto de 50%. Vai ser ótimo se o preço conseguir chegar aqui para a gente voltar a comprar. Ótimo. E na estrutura de compra, se criar um order flow lag para cima, eu vou buscar as etapas micros e maiores até o meu swing high, que é o que ele vai criar. Beleza? Então aqui eu consegui fechar toda a análise que vocês precisam para a gente poder trabalhar de forma eficiente. Geralmente, quando a gente olha uma situação dessa, primeiro que aqui já está em, ó, olha que legal. Aqui em cima, daqui para baixo, o preço já foi fornecido, não tem por que o preço voltar.
análise boa, né? Então seria o nosso teste aí. Outra coisa que a gente tem é que às vezes a gente quer mirar uma estrutura, que nem o Daniel estava falando aqui antes de começar a aula. Pô, eu estava até fazendo essas análises maiores, mas eu desisti porque eu não estava conseguindo acertar. Qual era o problema? Era o que eu estou falando hoje. Precisa entender quais são as etapas, porque se eu analiso um gráfico de 4 horas, que o alvo é grande, vamos pensar assim, poxa, o mercado agora, ó, o mercado agora acionou essa estrutura aqui, ó. E agora eu quero fazer isso aqui para cima. Tá bom. Só que, gente, isso é gráfico de 4 horas. 4, 8, 16, desculpa, 12, 16. Daí ele precisa de pullback. Ou seja, lá no gráfico de H1, ele tem as pequenas estruturas dele para subir. Então, para eu subir as pequenas estruturas, eu ainda tenho que os pullbacks no meio dele. Então, isso aqui vai ser dias. Isso aqui vai precisar de duas sessões de Tóquio, 2 de Londres, 3 de Nova York para conseguir chegar lá. Tá? Então, o problema é eu preciso entender quais são as etapas. Existem os tamanhos de dinheiro no 4 horas, no H1, no 30 minutos, no 15 minutos. Tá? E aí a gente vai começar a participar. Por isso que eu gosto muito de entender o que está acontecendo lá no diário, mas eu estou dentro do 15 minutos pegando os pequenos trechos do preço. É o melhor a se fazer. Então, se a gente, decolou aqui, ó, né, pullback aqui nas linhas de defesa do order flow, eu vou liderar novos movimentos. Eu sei que o meu swing high está aqui. Eu sei que eu quero chegar lá. Mas em quantas etapas eu faço para conseguir chegar lá? Eu pego uma dessa completa e já estou feliz da vida. Porque só aqui, se eu pego uma dessa completa depois, só que já dá 50 pips. É isso que a gente vai buscar. Beleza? Bom, vamos ver então o GBPJPY capturando liquidez. O ouro hoje capturando liquidez. O euro é o que está para cima, distribuindo em etapas. Então, para o euro, eu escolheria um pullback, que é quando a gente fizer um order flow lag para fazer esse pullback, sabendo as estruturas e cuidando disso daqui, tá? Às vezes eu até posso esperar por uma venda, se eu estou numa região de um order block lá do passado, que é importante. Posso até esperar por uma venda, mas o melhor é esperar por ele vir em regiões de equilíbrio para eu voltar a comprar. Obviamente, porque o mercado está comprador. Hoje a gente já está subindo 1,87%. A gente vai querer voltar a subir mais depois de um ponto de equilíbrio. Então é isso que eu vou esperar. O ouro, eu já participei dessas máximas, agora está buscando liquidez, de repente eu posso esperar por um ponto de liquidez interessante. Lembrando, não é nesse FGV, porque isso daqui é breakaway. Isso daqui não tem nada. Não existe nada aqui. O que a gente eventualmente pode buscar são estruturas, por exemplo, daquela estrutura de Fibonacci, estruturas de reentrada de posição. Se eu for pensar aqui, ó, nesse order flow lag, swing high, FGV, e aqui vai ser legal analisar rapidamente, ó. Eu vou encerrar com essa estrutura aqui. Porque outro grande problema é entender aonde a gente tem o FVA, né? Então o preço desceu até aqui embaixo, ó. Isso aqui já está pago. Então, tá aqui para cima, não tem por que o preço voltar. Então, esse é o meu FVA. O meu FGV, portanto, é toda essa estrutura aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Daqui para cima, FVA. Valor já fornecido. Eu vim até aqui embaixo, perceba, se eu subir lá em cima, aqui é a sobrecompra. Aqui é premium, é deep premium, né? Seria, claro, obviamente muito bom se o preço já respeitasse a FGV. Ele tentou respeitar, ó, mas depois ele veio buscar liquidez. Não conseguiu vir lá em cima e soltou, perdendo esse fundo aqui, né? Principalmente quando ele perdeu esse fundo aqui, aí validou de fato esse order flow. E aí eu poderia buscar a seguinte informação. Esse order flow é o quê? O que ele está fazendo aqui? Ah, ele está freando uma máxima. Se ele está freando uma máxima, como que esse player colocou lote? Ele colocou lote assim, ó.
Vamos ver se ele colocou mais de uma vez, porque melhora ainda mais a minha visão. Colocou mais de uma vez, Ô, colocou Caio, uma e ele aqui. não pode romper a última linha de defesa, senão ele perde a validade ou não? Se ele romper e voltar a fechar dentro, está valendo Se ele ainda. romper e voltar, vale. Se ele fechar acima aqui, não vale mais. Tá bom? Mas o order flow lag, gente, ele tem que respeitar já o primeiro linha de defesa. Se ele não respeitar, eu já fico com o pé atrás. Mas sim, eu posso me arriscar mais, posso esperar até a última linha de defesa. Eu tenho um stop bem colocado lá, mas ele tem que funcionar. Porque toda a estrutura dele é uma estrutura que aconteceu por um motivo. Se eu tenho os três ingredientes do order flow, é porque aconteceu por um motivo. E isso vai se confirmar. Então, beleza. Veja, o preço perdeu aqui, ó. Eu fiz duas vezes essa movimentação, me ajuda ainda mais. Então, eu sei que daqui para baixo, ó, qual que foi a máxima que eu fiz antes de perder esse fundo? Foi aqui, ó. Então, pode colocar aqui, ó. Vai dar certo. Porque ele vai executar esse movimento, esse player vai zerar mais. Beleza? Então é isso, gente. Duas situações do order flow lag. Quando ele foi criado, já entendi como ele funciona, eu vou treinar bastante ele. Ele está funcionando por quê? É uma manipulação ou é um freio? O movimento está parando. Se é um freio, o player que movimentou tudo isso, ele vai zerar e ele vai te dar mais oportunidades. Ele pode te dar várias oportunidades, mas da segunda em diante é certeza. Então, duas, três. O que eu quero dizer com isso? Foi uma primeira distribuição aqui, ó, que nem chegou no fundo. Mas aí se confirmou, a segunda distribuição aconteceu e pode até ter mais. Nesse caso aqui, só tenho duas, porque ele só foi duas vezes para cima, mas às vezes, ó, foram diversas. Então pode ter diversas para baixo, diversas, tá? Teve um exemplo muito legal que eu não me lembro aonde. Esse foi esse aqui, ó. Ah, foi esse aqui. Olha só esse daqui, ó. O preço veio para baixo, e aí a gente tinha a informação de que foi um freio. Se foi um freio e o meu order flow lag é fraco, pode ser somente indução. Mas mesmo que seja somente indução, ele caiu tanto e ele caiu nessas etapas aqui, ó, que foram 4 vezes isso daqui que eu já tinha calculado. Então, a hora que ele confirmou, eu busquei uma delas. Uma delas. Já me preparando para que, se fosse uma indução, ele iria continuar caindo. Tá? E para mim já era uma indução porque o order flow não veio perfeito. O order flow veio com problema. Então, olha só. Ó, o swing low, FGV, fair value area. Errado. Fair value area estava em cima. Então, potencial indução. Então, a minha expectativa quando ele veio assim, ó, e fez esse topo e fundo aqui, ou só simplesmente porque ele veio atacar a minha região de FVA, confirmando na última linha de defesa, busquei uma das estruturas de compra. Esse foi um trade válido, ó. Uma das estruturas de venda para cima, tá? E ainda pegou um pouquinho mais. Depois o preço, ó, perdeu fundo. Era uma indução, vai começar a capturar liquidez, pode vender. Pimba, pimba, pimba. Aqui, ó. Captura de liquidez, captura de liquidez. Beleza? Bom, aí a gente vai ficar o dia todo, né? Tem muita coisa para explicar, muita coisa para mostrar com base nessa estrutura toda. No próximo domingo a gente vai aprender então sobre divergência e a gente vai aprender utilizando também o order block junto com toda essa estrutura, acreditando que, por exemplo, um order flow lag vai ser criado numa região de order block. E essa região do order block é uma região do order block do H1 que eu estou esperando um order flow no 30 minutos ou no 15 minutos. Usando essas informações todas, é muito legal de participar do mercado. Teve uma aqui no ouro ontem, que foi essa venda forte que aconteceu aqui, eu acredito. Foi uma alta muito forte, mas a gente tinha aqui o que o Smart Money chama. Ah, não, foi essa aqui. Foi a segunda vez. Ó, o Smart Money pega isso daqui e faz o seguinte, ó, ele chama isso daqui de Trendline Liquidity, porque a linha de tendência é também uma captura de liquidez. O preço veio tentar subir aqui, olha como ele veio subindo, né? E aí,
Aqui eu tinha muitas informações. Além dessa linha de tendência que o preço realmente usa, eu é, comprei para vender. Então aqui eu tenho um order block. E aí a gente fez um swing high e um order flow. Vou deixar isso aqui para cá. Esse é o 15, talvez no 5 lá, mas enfim. Fechamos aqui, o próximo preço veio aqui, ó. Não, 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 não. Fez esse aqui, ó. Esse FGV aqui, ó. Fechou aqui embaixo e o próximo preço tentou descer, tentou subir e veio perder fundo. Então, esse FGV com esse FVA não era muito forte, porém, tinha todo esse paredão aqui, ó. E aí eu pensei, se a gente subiu até aqui em cima, e aqui em cima não conseguimos e criamos um order flow lag, então esse player que colocou tem que sair. E é no 5, no 15, né? No 15. Então eu vou de uma vez só para baixo. Porque eu não tenho etapas, não tenho etapas. Só tenho isso. Então olha só. Esse movimento antecipou a perda da mínima. Olha o tamanho do dinheiro, o que ele colocou, ele simplesmente tirou. Uma análise meio estranha, né? Mas foi o que o preço fez. E dá para pegar isso antecipadamente, dá para estudar isso antecipadamente e participar realmente do preço. Beleza? Dúvidas? Geazi, bom dia. Começamos às 6. É porque eu busco a minha filha agora, então eu fico sem tempo se eu fazer meio-dia. Então, Por beleza, isso que gente. eu cheguei no horário, mas no horário. É, é. Mas enfim, Também gente, perdi. estudem essa aula de hoje. Ela ficou bem clara nesse quesito todo de você entender por que o order flow está criado e qual o movimento que ele quer fazer. Ô, Aí Caio, você vai rapidinho, só mais caçar uma dúvida. movimentos que existem mesmo e não coisas da sua cabeça. Pode falar, Clodoaldo. O Order Flow ele pode ser criado tanto com o FGV quanto com o Breakaway Gap? Pode, pode. Principalmente se o breakaway gap não conseguiu capturar a liquidez que ele gostaria. Entendi. Entende isso? Então, por exemplo, aqui, ó, isso daqui é um FGV, isso aqui é um FGV, mas isso daqui é um breakaway, ó, porque ele fechou aqui, ó. Esse breakaway, ele gostaria de capturar aqui, ó. Ele capturou? Não. Então ele é válido para o meu order flow. Ele é válido. Então, digamos que o preço foi lá em cima, mas ele volta aqui, ó, e ele segura nesse breakaway, ele é válido. Ele é válido. Porque ele não capturou o que ele queria lá em cima. Ele foi criado para capturar lá em cima, não conseguiu capturar. Beleza? Mas só dele estar dentro do order flow lag, ele a explicação é clara, houve um displacement. Realmente, um player interessante entrou no jogo e ele quer fazer é, uma movimentação que dure mais tempo do que apenas aquele pequeno trecho ali. Ele quer se posicionar ou ele quer zerar a posição. E a isso ele vai ter que movimentar o preço. É impossível ele não movimentar o preço com o tanto de lote que ele tem. Essa é a análise. E aí você vai aproveitar isso. Diner, volta desde o começo, quando terminar a aula, para você assistir. Então, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Domingo a gente se vê. Um abraço aí. Valeu, Caio. Até Falou. Valeu, até mais. Tchau, mais. tchau. Beleza? Tchau, tchau. Valeu.